Caríssimos filósofos, iniciados e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo, e hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre a perspectiva maçônica ou dos maçons em relação a esse conflito lá na Ucrânia. A pergunta-chave então é: os maçons justificam, defendem o que está acontecendo ali, aquela invasão pelas tropas russas na Ucrânia? Isto está justo? É coerente? Legítimo? Sim ou não? Afinal de contas, os maçons devem ficar do lado da Rússia ou da Ucrânia? Meus caros, podemos avaliar essa questão por três perspectivas. Seria como se fossem três viagens ou três incursões pelo grau 1, 2 e 3 do simbolismo maçônico. No degrau número 1, nível, digamos, de aprendiz ou de uma pessoa que ainda não é iniciada, podemos analisar a situação ali pelo ponto de vista eminentemente humanitário, pelo ponto de vista das pessoas que estão ali sofrendo na pele os combates. Todas as guerras, todas as batalhas são muito terríveis, causam muita dor, sofrimento. Ninguém pode defender uma situação dessa, onde existe uma violência premeditada contra seres humanos. Então são essas cenas que a gente vê aí em vários vídeos, nos grupos, nas redes sociais, na grande mídia. A maçonaria, sabemos bem, ela é vitalista, então ela defende a preservação, a dignidade da vida humana acima de tudo. Uma pessoa, por exemplo, que defende a pena de morte, mesmo aquela legalizada, institucionalizada por alguns estados, não pode entrar em hipótese alguma na ordem maçônica. Aí você vai dizer: mas eu conheço uma pessoa que está lá, é grau extremamente alto, já foi presidente da Goja várias vezes e ele defende a pena de morte. Ok, ele é um maçom de direito, mas não é de fato. No fundo, ele nem sabe o que está fazendo ali, infelizmente. Portanto, meu caro pacifista, nessa perspectiva vitalista acima de tudo, é inadmissível que você ache legítimo atirar, jogar bomba, queimar, bombardear com avião, navio, etc., outras pessoas, de uma forma legítima, deliberada, atacar, infringir uma dor física, uma violência. Isso é uma atitude completamente bizarra e inaceitável. Meu caro cavaleiro ou soldado, com muita dignidade, honra e força, nesse momento peço que você interrompa um pouco a arte aí de afiar suas espadas e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado! Se subirmos mais um degrau na escada da evolução maçônica, chegamos ao nível 2, na seara dos companheiros, digamos assim. Aí podemos analisar a situação pela perspectiva de um atentado contra a soberania das nações. Então nenhum país pode invadir uma outra nação simplesmente pela sua vontade, por uma deliberação interna de um chefe, ou de um parlamento, de um congresso. Eu não gosto agora do país A, B ou C, porque ele é contra meus interesses, de alguma forma, eu vou invadir ali. Portanto, o que os russos fizeram é uma atitude inadequada, indevida e ilegítima. Sim, mas isso também vale para outras inúmeras situações similares. Recentemente tivemos a invasão do Iraque, tivemos a invasão do Afeganistão, sempre em nome de uma defesa de si mesmo, do próprio Estado. Algumas vezes porque aquele grupo, aquela tribo ou país realizou um ataque no seu território, um ataque injusto, absurdo também, então vamos lá atacar, destruir tudo. Ou estão instalando mísseis ali no quintal da minha casa, então não admito isso, então bomba neles.
De qualquer modo, notamos que esse comportamento é recorrente em muitas nações, em muitas situações, e a maré muda conforme os protagonistas são A, B ou C. Para sermos justos e perfeitos, então, condenemos todos. Muito bem, meus poderosos soldados da liberdade. Pelo exposto até aqui, fica evidente que os maçons, enquanto pessoas físicas, no plano individual, devem sim ir contra essa ideia de combater as pessoas, jogar bomba, matar, bombardear cidades, invadir países. Mas, para analisarmos um pouco mais a fundo, querendo ir mais longe, temos que adentrar a seara do nível 3 agora, o terceiro degrau, onde os mistérios são um pouco mais profundos e um pouco mais reservados a alguns círculos. Chegamos aqui ao primeiro paradoxo dessa demanda. Sabemos que no mundo teórico das lendas, mistérios, dos cavaleiros, a maçonaria obviamente é pacifista, é defensora da harmonia entre os povos e pessoas. Mas no mundo real, ali no chão de fábrica, nas estepes, planícies, vários maçons proeminentes, grupos maçônicos poderosos, não a ordem como um todo, obviamente, né? Participaram de vários movimentos, de várias revoluções marcadas por sangue, conflitos, ataques, violência, em nome de certos ideais. Portanto, já surge uma ideia um pouco conflitante ali na mente de qualquer especulador da verdade. Ora, pois, para uma entidade emitir um juízo de valor, ficar criticando as iniciativas de guerra, de destruição, de morte, tem que ter uma capivara, um passado, um currículo lattes cercado apenas de carneirinhos, violinos tocando, pombinhas voando. Caso contrário, a argumentação, o posicionamento fica um pouco frágil, indevido e também meio fraudulento. Outra situação real que ocorre é determinar de que lado que estão os maçons nesse conflito e em tantos outros, nas guerras pelo mundo ao longo da história. Em efetivamente todas as grandes guerras do mundo entre os povos sempre existiram maçons dos dois lados. Nem por isso um ou outro deixa de ser ou é menos maçom que o seu oponente. Nesse sentido, a ordem maçônica é extremamente democrática, em termos de filosofia de guerra, digamos assim. E deste modo, como toda boa e grande mãe, a maçonaria, que tem seus filhos divididos em grupos em conflito, jamais poderia tomar partido de qualquer um dos lados das facções. E como mais uma proposta de reflexões e especulações, aqui no nível 3, digamos assim, sobre a questão da arte da guerra e sua interação com os mistérios mais sagrados e profundos da entidade maçônica, temos aquela questão relativa à própria essência do espírito humano, os afetos, aquelas pulsões mais profundas da nossa alma ou psique, se você quiser, que demandam em todos ou em quase todos os indivíduos, tribos, povos, nações e até na civilização completa, um ímpeto, um desejo de conquistar, de estabelecer o seu poder, a sua hegemonia sobre os outros elementos que circundam, que interagem com a nossa perspectiva existencial. O ser humano seria, nessa hipótese, em princípio, um ser beligerante, que tem um certo apreço, uma certa atração ali pela violência. Vejam aí os exemplos na arte, na questão dos esportes violentos, videogames, filmes apocalípticos. A arte, como é dito muitas vezes, é uma imitação da vida ou vice-versa.
Muitos estudiosos acreditam, inclusive, que as grandes obras da civilização foram criadas sempre, tendo por base muita dor, rios de sangue, sofrimento, injustiças. Se você pensar em qualquer grande obra que a criatividade humana já gerou, você vai encontrar ali colunas, uma base sedimentando, fundamentando esse castelo arquitetônico que tem sim uma grande pitada do que se chama de maldade, crueldade, terror ali. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que o ser humano é muito bonzinho, legal, você pode confiar, todo mundo tem almas iluminadas, assim como também existem grandes obras que foram geradas pelo bem, pelo amor. Por exemplo, digamos... Bom, vamos para o próximo item. Portanto, esse tipo de comportamento ali no Cáucaso, entre Rússia e Ucrânia, seria mais um movimento, mais um fluxo e refluxo nas marés em relação a esse perfil, essa postura demasiadamente humana. Gostemos ou não, queiramos ou não, a gente pode gerar um manto de ilusão, de acobertamento dessa realidade, dessa natureza humana, mas isso acompanha o ser humano desde a época das cavernas, desde as brumas mais ancestrais dos tempos, civilizações foram e vieram e essa postura permanece. Por isso que é tão importante, por exemplo, o trabalho maçônico. Essa entidade sempre combateu, combate e vai continuar lutando exatamente para minimizar, mitigar, reduzir os efeitos desse lado sombrio, digamos assim, das sombras, do setentrião, da psique, da mente, do inconsciente humano, individual e coletivo. Portanto, meus amigos, a conclusão de nosso trabalho, a resposta à pergunta-chave, é evidente nesse momento. Enquanto indivíduos, maçons devem, sim, não apreciar muito, não se engajar e não defender esse tipo de atividade beligerante, tóxica, nociva, de ataques e violência contra seres humanos. Agora, em relação à entidade maçônica, aí o raciocínio realmente é um pouco mais complexo, até porque não cabe à maçonaria, enquanto uma entidade ancestral, global, pulverizada em vários grupos, assumir qualquer lado de uma disputa, seja no passado, ou no presente, ou no futuro. Não é esse o papel da sublime ordem maçônica. Deixemos que os órgãos e as entidades que foram criadas especificamente para tratar dessas questões se ocupem disso. A maçonaria tem outras questões muito mais relevantes, inquietantes, fascinantes e fundamentais para o espírito humano. E neste momento, meus poderosos soldados da paz e de muito amor, estamos encerrando os trabalhos, quase meia-noite em ponto. E volto a lembrar que não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho de notificações. Muito obrigado, grande abraço!